Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Verdinha FM, são 5h40. Aqui o Mendonça Filho já está dizendo, Tom Barros, o nome do estádio era Mutange, lá em Maceió. É mesmo, Mendonça Filho? Será que era esse mesmo? Um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Vamos lá, Daniela Delavô. Que dia é hoje, Dandan? Que dia é hoje? Hoje é 25 de fevereiro deste mesmo dia, só que em 1967, criado o Ministério das Comunicações. Esse é o órgão do Poder Executivo brasileiro que tem como atribuições regular a radiodifusão, os serviços postais e os de telecomunicações. O Ministério das Comunicações foi extinto em 2016 e reativado em 2020. O atual ministro da pasta é Juscelino Filho. Também é o Dia Internacional do Implante Coclear. A data é uma homenagem ao primeiro teste bem-sucedido com o implante sensorial, realizado em 1957. O implante coclear, tu que sabe? O nome é esse mesmo, né? É um dispositivo que simula o nervo auditivo, permitindo que pessoas com perda auditiva possam ouvir novamente. Que bom. A ferramenta também é conhecida como ouvido biônico. A cirurgia de implante coclear dá início a um processo de reabilitação auditivo, verbal e comunicacional. Depois do procedimento, a qualidade da audição vai aumentando gradativamente. Que bom. Prontinho. Agora vamos para o interior do estado. Diário do Interior. E a gente vai conhecer a história de 3 irmãos, lá na zona rural de Cedro, no distrito de Assunção. Eles têm mudado a vida deles e de outros moradores na comunidade. Sabe por quê? Através da música. Que bom, que beleza. Vamos saber como é que funciona? Vandenberg Belém conta essa história pra gente. Vande, bom dia. Bom dia, Vandenberg Belém. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Eu vou escutar a vinheta, perdão. Vandenberg Belém. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que acompanham pela Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, nós estivemos no distrito de Assunção, na zona rural de Cedro. Esses irmãos, justamente o Romário, o Arthur, o Lucas, isso também com outros parentes, né, amigos. Isso é através da iniciativa do pai deles, porque o pai deles sempre gostou de música, não teve oportunidade de ser um músico profissional e nem entrar assim na ativa mesmo como música. E esses meninos, cada um tem a sua profissão, tem o seu trabalho, mas resolveram também, através da música, mudar de vida e também movimentar a comunidade lá, o distrito de Assunção. Isso também, não só a comunidade, mas eles têm saído lá da localidade também e feito shows, né, por vários espaços, inclusive até mesmo fora do estado, através do talento deles. Nós conversamos com eles, eles contam um pouco, né, dessa história da ligação com a música e o que a música também tem transformado a vida deles. Só ressaltando aqui, né, nós estivemos lá conversando com o Romário Costa, com o Arthur Regis, com o Lucas Lima. Eles 3 são irmãos, foram os 3 que começaram ali a banda. Isso também por conta da igreja, né? Eles, através da igreja, cantando lá, aprendendo a tocar o violão, hoje estão fazendo, rumando ao sucesso, né? Isso porque a gente sabe que o quanto é difícil viver da arte e também trabalhar com a arte, principalmente pela questão de incentivo. E o Romário, ele conta um pouco dessa história. Vamos acompanhar aí essa conversa que nós tivemos lá com eles 3. Bom, somos em 3 irmãos, tá certo? Eu, o Romário, o Arthur e o Lucas. A gente iniciou o nosso interesse pela música desde cedo, né? Como a gente teve como principal incentivador o nosso pai, tá certo? Que sempre foi amante pela música, pelo violão. A gente também teve outras pessoas na família que teve também interesse pela música, como nosso tio, que foi percussionista de uma banda também muito conhecida no Cedro, que foi o Bicho do Forró, que era liderada pelo Gildinho na época, tá certo? E Vandenberg costuma dizer que música é arte, é dom, e não interesse devido a você ter nascido no celeiro artístico, tá certo? Mas que música é isso? É dom
e arte. Bom, o meu primeiro contato foi com o microfone. Na verdade, eu sou cantor, tá certo? Os meus irmãos ficaram na parte já dos instrumentais, tá certo? Ele é o sanfoneiro, eu o baixista. E assim a gente iniciou a nossa jornada musical. A gente iniciou mais ou menos em 2010, então, na igreja daqui, da nossa localidade. E com isso, outras comunidades que vinham visitar também viu o nosso talento e foi nos convidando, tá certo? E com isso, em 2014, se eu não me engano, o Sítio Beleza, que faz parte do nosso setor, lançou um convite para a gente tocar durante um mesão, né? O tradicional mesão da festa de lá. E com isso a gente aceitou o convite, mas a gente levou isso como um desafio muito grande, tá certo? Porque a gente saiu da temática religiosa, onde a gente só tocava música de igreja, para poder tocar essas músicas, né? Aí a gente aceitou o convite e depois disso, muita gente foi nos conhecendo, a gente foi divulgando nosso trabalho pela região, Iguatu, Icó, Vaz Alegre, para outros estados, como Recife, no caso de Recife, Pernambuco. O principal incentivador foi nosso pai e a nossa família como um todo. E a comunidade também, né? Quando ela foi vendo o nosso trabalho, ela achou muito interessante a história de 3 irmãos, iniciou com o violão e hoje, graças a Deus, com o nosso esforço, a gente tem uma banda completa. Que motivou a também seguir esse lado da música, o gosto pela música? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por cultura, seja teatro, seja pintura, eu também gosto de desenhar, e a música ela não ia ficar por fora disso, né? Eu sempre fui curioso em relação à música. Quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa, eu sempre tenho interesse em também aprender a fazer aquilo ali. Como todo músico, a maioria dos músicos, eu iniciei com violão. Eu vi meu pai tocando, achava bonito e quis aprender. Aí ele foi me dando as primeiras notas, né, ensinando a ler umas coisinhas. Aí como eu já disse, eu sou curioso, fui pesquisando, fui começando a aprender e comecei a desenvolver mais, comecei a aprender bastante, certo? Aí, com o passar do tempo, a gente começou a montar um grupinho. Nesse grupinho a gente viu o som da sanfona, achava interessante e convidou um amigo para tocar. Só que esse nosso amigo ele teve que ir embora para São Paulo e a gente ficou naquela ausência. E agora quem vai ser o sanfoneiro? E eu, como já disse, sou curioso. Eu disse, não, então, já que saiu, quem vai aprender sou eu. Então a gente se esforçou um pouquinho, fez aí uma poupança, comprou uma sanfona e eu comecei a aprender aí a tocar, certo? Fui pesquisando pela internet porque aqui na comunidade é carente. Sanfoneiro aqui é pouco, certo? Então não tinha aquela pessoa que chegasse e me ensinasse uma nota. Então eu tive que pesquisar. Fui montando esse quebra-cabeçazinho até conseguir tocar. Aí hoje a gente tá aí tocando os nossos forrozinhos, toco evento aí particular, toco na escola que eu também trabalho e eu gosto bastante. Não é fácil tocar sanfona. É difícil. Aqui você tem que usar, como é que se diz? Três estratégias, né? O teclado, você não pode perder o foco do teclado e ao mesmo tempo o outro lado aqui vai ter que usar os baixos e você ainda tem que fazer o gingado aqui do fole. Então aqui a gente vai ter que utilizar 3 coisas, né, e manter a sincronia, porque se você errar uma das coisas aí já sai da melodia ou então sai do tempo. Comecei vendo meus irmãos, devido ao seu irmão mais novo, eu vendo eles tocando e eu criei um interesse por isso e vendo meu pai tocando, eu aprendi a tocar violão e com o tempo nós precisamos de um baixista e aqui também é bem escasso esse músico baixista. Aí eu me vi na obrigação de aprender e aprendi, né? Até hoje. Eu me sinto orgulhoso, né, por dar continuidade do trabalho que a minha família iniciou. Como ele falou, o meu tio já fazia parte de uma banda e eu quero seguir esse caminho até onde Deus quiser. Fazer o show, a apresentação, não sei como é que você se sente. Totalmente vendo o reconhecimento assim do povo. A gente fica bem gratificante da nossa parte ver o reconhecimento de pessoas que antes, de certa forma, não acreditavam que a gente ia dar um passo tão longo, igual a gente chegou a hoje. E eu me sinto honrado demais com isso. Pois é, bem legal essa história desses meninos aí, né? O Romário, o Arthur e o Lucas, aí, os 3 irmãos que começaram essa banda e hoje ela continua a todo vapor e a tendência é crescer cada vez mais, isso porque, como eu disse, cada um tem a sua profissão, mas eles dão um tempinho ali de se juntarem para fazer os ensaios e também as apresentações, principalmente no final de semana. E o que é legal também é que eles têm um espaço lá na própria casa deles, onde foi montado até mesmo para fazer apresentações dos shows, né, da banda. E a gente continua essa conversa ouvindo aí o Romário, o Arthur
E também quem entra na história agora é o Luiz Eduardo, que é primo dos meninos e acabou também entrando para essa banda aí. Vamos acompanhar. A gente, Vandenberg, planeja em ter uma estrutura melhor, a gente sonha em ter novos investidores vindo de fora, a gente sonha em ter um trabalho mais valorizado, tá certo? Essa é a nossa perspectiva de futuro. A gente, na verdade, foi por pura coincidência, que eu lembro quando a gente tocava na igreja, porque, como o Romário já tinha falado, a gente começou tocando na igreja. Aí lá a gente tocava o violãozinho e eu vendo que meu primo aqui, o Luiz Eduardo, eu percebia, só pelo olhar dele, ele sempre sentava no banquinho da frente ali, a gente tocando e ele sempre acompanhando. Eu percebia que ele tinha interesse na música. E a gente nem sabia que ele já estava começando a aprender a tocar. Até que um dia a gente precisou de uma pessoa e ele falou, eu sei tocar. E a gente até que ficou meio assim desacreditado, né? Pelo fato da gente nem imaginar que ele já estava aprendendo. Aí ele começou como a gente tocando na igreja, porque às vezes eu estou em um local, o Lucas está em outro, e o Romário precisou de alguém para ir tocar com ele. Aí Luiz Eduardo fazia esse papel, chegava lá, tocava com o Romário, daí ele foi desenvolvendo, do violão ele passou para a guitarra, né, que é um dos instrumentos também primordiais aí para a gente fazer o forró, né, que precisa da guitarra, da sanfona e do contrabaixo, que é o forrozão nordestino que a gente precisa. Daí ele foi desenvolvendo, também fez aquela poupançazinha para comprar sua guitarra, sua pedaleira, e hoje ele está aí também tocando aí em várias bandas locais aqui de Cedro. A gente aproveita e conversa agora com ele. E para ti, Luiz, como é que foi? Quando os meninos fizeram esse convite para você participar? Foi muito bom, assim, ter a oportunidade de entrar numa banda. Eu aprendi muito com eles também. Quando eu não sabia alguma coisa, eu perguntava tudo a eles, né? Como eram os ritmos, as notas das músicas. Aí com o tempo eu fui desenvolvendo e aprendi. Ele está desenrolado também. Toca tudo. Sim. A gente iniciou com o grupo RL3, justamente pela banda pertencer a 3 irmãos, o R, que significava o Romário e o Regis, o L do Lucas, e o 3, que significava os 3 irmãos, tá certo? Com isso, com o aumento de instrumentos, o número de integrantes também foi aumentando na banda, a gente foi modificando os nomes, a gente passou para Forró Nota 10 e, por fim, a gente está usando hoje em dia o Romário Nota 10, tá certo? E, por fim, quero também aqui agradecer a minha família, que foi o principal incentivador, foi o meu pai, o Antônio, e a minha mãe, a Romênia. A gente concluir com música, né? Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E o amor, às vezes só confunde a gente, não sei se com você vai ser diferente, coração. Obrigado. Pois é. A banda aí formada pelos meninos, Romário Nota 10, é fácil de localizar no Instagram o perfil da banda, né? E ver toda a agenda de shows, até mesmo também saber como ajudar isso, porque através desse trabalho deles, eles estão até mesmo desenvolvendo uma rifa para que as pessoas possam ajudar, né, a comprar essa rifa, e também todo o dinheiro dela será revestido na banda, né, para comprar melhores instrumentos musicais, porque a gente sabe que o quanto é difícil e também o quanto é caro, né? Justamente porque, principalmente, quanto mais profissional, mais valor esse instrumento ele ganha, justamente também pela questão do trabalho e da profissionalização que dá, né, para esses músicos. E a gente lá teve essa oportunidade, né, de conversar com o Romário Costa, com o Arthur Regis, com o Lucas, o Luiz Eduardo também, né, que é primo dos meninos, e o seu Antônio, que é o pai deles, né, eles não quiseram aparecer, mas também ele ficou também bastante encantado e valoriza e incentiva o desenvolvimento, né, dessa arte através dos meninos, né, dos filhos deles e dos agregados que acabam chegando, né, e formando essa banda, a Romário Nota 10, inclusive também a dona Romênia, que é a mãe deles, e ressaltando também o quanto é importante a transformação da música, né, na vida das pessoas. Daniton, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, meu querido Vandenberg Belém. Obrigada, Vande. Muito bem. Vamos lá, Dandan. Bora.